Olá, gente, vamos para mais uma aula, vamos para a aula de ciências. Pega o livro de ciência, abra na página 12, livro de ciências. Esse livro aqui, ó, essa capa bem bonita, tá bom? Ciências, quinto ano. O título dessa unidade é O Corpo Humano é um Todo Integrado, tá bom? Tem essa imagem aqui das crianças brincando, imaginando e funcionando o corpo. Aí tem aqui, número 1, imagina o seu corpo por dentro. Você consegue imaginar parte do seu corpo funcionando isoladamente e funcionando em conjunto? Não precisa copiar isso aqui não, viu? É só a introdução da unidade. Você consegue imaginar seu coração batendo, o alimento sendo digerido, o sangue circulando, o cérebro coordenando todo o funcionamento do corpo? Isso aqui é só ficar imaginando, ó. Represente por meio de desenho todos esses órgãos funcionando juntos. Em seguida, escreva um pequeno texto que explique o funcionamento do corpo. Apresente para a turma o seu trabalho. No caso aqui, gente, essa atividade seria para a sala de aula. Então, essa questão a gente não vai fazer, ok? Vamos para essa unidade aqui, ó. Pequenas partes fazem o todo. Pequenas partes fazem o todo. A gente vai ler, tá ok? Vocês vão acompanhando a leitura. Quem tem dificuldade na leitura, essa hora da aula é muito importante, porque vai lendo comigo, né? E vai aperfeiçoando a leitura, ok? Tem assim, ó. Chegou o momento de você se conhecer melhor. Vamos investigar como é constituído o seu corpo. Aí tem aqui, ó. Quando você vê o mundo à sua volta, percebe uma grande diversidade de formas, tamanhos e cores entre os seres vivos e os elementos não vivos. Mas o mais interessante é que tanto os seres vivos como os elementos não vivos são constituídos de materiais semelhantes que se organizam de diferentes formas. Aí aqui está dizendo essa diferença. Nos seres vivos, os materiais se agrupam em unidades muito organizadas, que é chamada as células. Então o corpo humano, né, o ser humano, é composto por células, não só do ser humano, mas todos os seres vivos. Seres vivos é composto por células, tá certo? Alguns seres vivos são constituídos de uma única célula, que são chamados unicelulares, ok? Então tem alguns seres vivos que só tem uma célula. Então ele é chamado de unicelular ou unicelulares, ok? As bactérias são exemplo de organismos unicelulares. Então bactérias é um ser vivo e bactéria, né, só tem uma célula, então é chamado de unicelulares. Outros possuem inúmeras células, são os pluricelulares. Por exemplo, o ser humano é pluricelular, tem muitas células. O ser humano, as plantas, os animais são pluricelulares, ok? Então, se tiver uma questão, por exemplo, dê um exemplo de um ser vivo unicelular. Aí você vai dizer, a bactéria, as bactérias. Exemplo de ser vivo pluricelular, que tem mais de uma célula, muitas células. Você vai botar animais, plantas e ser humano, ok? Nos seres vivos pluricelulares, as células organizam de diferentes formas. Aqui nós temos a bactéria causada do tétano ao microscópio eletrônico. Aqui é uma bactéria, tá vendo? Lembre que bactéria é unicelular, só tem uma célula. Aqui, ó, broto de feijão, as plantas são exemplo de seres pluricelulares. Pronto. Então a gente terminou de estudar isso aqui, página 13, ciências. Aí a gente vai para a página 14. Na página 14, gente, tem assim, ó, para trocar ideias. Número 1, página 14. Das partes que você conhece do seu corpo, qual é a menor? Então isso aqui, ó, é algo que seria feito também em sala de aula. Então não dá para fazer aqui agora não, tá ok? A gente vai continuar aqui lendo o texto, tá bom? Essas duas atividades é para a sala de aula, mas a gente não tem como fazer aqui por meio virtual. Ler e pensar. Vamos ler isso aqui e pensar um pouco, refletir, né? O corpo humano é constituído por trilhões de células distribuídos em tecidos. Temos diferentes tipos de tecido, cada um com sua função. Tem tecido ósseo, nervoso, muscular e sanguíneo, entre outros. A pele que reveste o nosso corpo, por exemplo, é a forma por
é formada por milhões de células semelhantes com a mesma função. Juntas elas formam o tecido epitelial. Então a pele, tecnicamente, né, cientificamente falando, é chamada tecido epitelial, ok? Utilizando uma lupa de mão, você pode observar melhor alguns detalhes ao tecido epitelial, mas você precisa ampliar ainda mais a imagem desse tecido para observar as células. As células podem ser observadas no microscópio, que tem lentes que ampliam a imagem. Observe a ilustração a seguir. Aqui, ó, é o tecido epitelial. Aqui é a pele, tá vendo? Ó? Página 14, aqui, ó, pele do braço. Observado no microscópio eletrônico. Ampliação cerca de 30 vezes colorida por computador, ou seja, 30 vezes mais a imagem amplia, né? Aqui é os fios, né? Os pelos. Ok? Pronto, vamos continuar. Aqui nós temos, gente, ó, vamos ver aqui. Material ser observado, tem aqui, ó, explicando o que é. Material ser observado ao microscópio deve ser colocado entre a lâminula, aqui, ó, lâminula, e a lâmina. Lâmina, aqui, ó, e lâmina. Ok? Aí tem aqui, ó, em camada tão fina que chega a ser transparente. Para facilitar a observação, o material deve ser colorido em corantes especiais. Pronto, aqui é o microscópio, né? Aí continua. Os tecidos, por sua vez, formam os órgãos. Os órgãos formam o sistema, mas em conjunto constitui o nosso organismo. Então isso aqui é importante, ó, vocês aprenderem. Os tecidos, por sua vez, formam os órgãos formam sistemas, que em conjunto constitui o nosso organismo. Então aqui nós temos, ó, o maior osso do corpo humano é o fêmur, tá certo? Que é essa parte aqui da coxa, ok? Aqui tem tecido ósseo, ó, tá dizendo, ó, célula do tecido ósseo, a célula redondinha aqui, ó. Aqui nós temos esqueleto humano, constituído pelo tecido ósseo. Ó, quando é o osso, aqui é chamado tecido ósseo. Corpo humano, constituído pelo esqueleto e por muitas outras células, distribuídas em diferentes tecidos e órgãos. Aqui tem o corpo humano todo. Ok? Pronto. Vamos para a página, ó, já está adiantando bastante. Página 16. Página 16 diz assim, ó, para observar e registrar. As representações de células a seguir foram desenhadas com o auxílio de ampliações feitas em microscópio. As células que você vê abaixo, chamadas neurônios, caracterizam o tecido nervoso. Então aqui nós temos exemplo de células, ó, como é mais ou menos a relação dentro do nosso organismo, figuras ampliadas e sem proporção entre si. Ok? As células musculares representadas aqui são capazes de se contrair e relaxar, gerando movimentos no corpo. Aqui, ó, mais exemplo de células. Ok? Aqui, para rever, nesse capítulo você estudou. Vamos rever o que a gente estudou nesse capítulo. O corpo humano é um organismo que funciona com partes integradas. São várias partes, né? Tecido ósseo, tecido nervoso, né? Tem o tecido sanguíneo, que é o sangue. Célula como a menor parte que tem sua função para o funcionamento do corpo. Então, a menor parte do corpo é a célula. Aí tem aqui, ó. Essa atividade, sim, a gente vai começar a fazer no caderno, ok? Você vai copiar as perguntas no caderno e vai tirar uma foto e me enviar até a data que a gente está organizando, né? Essa aula aqui vai servir para sexta-feira, né? Vai até terça, então até terça eu tenho como você fazer as questões e responder e mandar a foto, ok? Número 1. Um organismo é constituído de muitas partes. Como você imagina o funcionamento dessas partes? De forma integrada ou não? Justifique. Isso aqui, ó, tá bem fácil. Ou seja, por exemplo, o corpo humano é só uma parte? É de muitas partes, não é? Ela é de forma integrada ou não? Integrada que está unida, em conjunto. Justifique, ou seja, explique. Ok? De acordo com a aula aqui já dá para entender, né? Mais ou menos como o nosso corpo é. Ok, não vou falar muito, questão porque é fácil demais. Questão 2. Olha. Questão 2. Por que as células que constituem o corpo são tão diferentes uma das outras? Por que, na sua opinião? É uma resposta pessoal. Por que são tão
diferentes. Uma é redondinha. Olha, essa aqui, ó. É desse jeito. Essa outra célula é desse jeito, né? Então, dependendo do tecido que ela pertence, a célula se diferencia. 3. Qual a diferença entre organismos unicelulares e organismos pluricelulares? É fácil, hein? Os unicelulares é que só tem uma. E os pluris é que tem 4. Relacione os desenhos abaixo as implicações que se seguem. Células musculares, células nervosas e células nervosas e células nervosas. Aí aqui, gente, nós temos para você botar essa numeração 1, 2, 3, de acordo com a explicação aqui, ó. Células que se contraem aumentando e as pessoas diminuindo o comprimento, qual você acha que é? De acordo com a leitura que a gente fez. Células agrupadas quase sem deixar espaços entre si, especializadas em revestir superfícies externas, órgãos internos do corpo. Qual é que você acha que é? Células com várias ramificações. É fácil, só pela própria figura já dá pra ver, ó. As ramificações são isso aqui, ó. Entendeu? Que se liga a várias partes do corpo. Células com várias ramificações são importantes na recepção e transmissão de impulsos. Pronto. Aí vai ter a página 17, ok? Em ciências. E responde até a questão 4. E assim, faz as perguntas, faz direitinho. Essas imagens aqui da questão 4, ó, você copia, desenha do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui você faz, ok? Página 17. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus.